Muitas coisas estão acontecendo nos seus caminhos. Mas eu preciso que você se lembre: a boa mão de Deus está sobre a sua vida. Está sobre a sua vida. E eu quero que você aprenda um segredo para agradar a Deus. Existe um segredo que é especial. Quando Deus falou com Josué, Ele disse assim: não temas e não te atemorizes. Você se lembra dessa palavra? Eu vou te dizer o seguinte: você não tem o direito nem de se assustar quando o inimigo cruzar o seu caminho. Você não pode se assustar. Você não pode... Sabe aquele medinho? Aquele sustinho? Nem isso nós podemos. Porque a nossa confiança em Deus, ela tem que ser tão forte e tão bem estabelecida dentro de nós, que a gente precisa enfrentar o inimigo como Davi enfrentou o gigante. Davi, quando viu o gigante, ele disse: quem é esse filisteu incircunciso? Quem ele pensa que é? Olha a diferença de postura. Olha a diferença do posicionamento de Davi. Olha só que mudança. Mas quando nós nos posicionamos, quando nós estamos fortalecidos em Deus, a gente não se rende. A gente não se entrega. E eu quero que você aprenda, eu quero que você seja pronto, porque haverá o dia do confronto. Haverá o dia em que você encarará o seu inimigo de frente. E você não pode desonrar o teu Deus. Você não pode entristecer o teu Deus com a tua postura fraca, abatida, caída, desestabelecida. Você não pode. O teu Deus não merece essa desonra. O teu Deus não merece essa fraqueza. Porque Ele te oferece na palavra dEle, na presença dEle, no Espírito dEle, a fortaleza. Imagina, nós temos um jovem aqui hoje, e o Espírito Santo está me mostrando uma escola. E um inimigo que olha para a sua cara e diz assim: vou te pegar no final da aula, lá na porta da escola. Imagine um menino muito maior, muito mais forte, olhando para sua cara sem motivo algum e te ameaçando, te agredir do lado de fora da escola quando acabar a aula. E aquela notícia se espalhar pela escola inteira. E todo mundo: nossa, vai ter briga, fulano vai pegar ciclano. E eu quero que você se imagine numa situação dessa. O que você faria? Como você reagiria? Como você trataria uma ameaça dessa? Você choraria? Você pediria pelo amor de Deus? Ou você iria para cima com todas as suas forças? Como cristãos, como cristãos, nós não podemos entrar em brigas de porrada. Amém? Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém mais alto? Como cristãos, nós não podemos sair na porrada, bater na cara de ninguém. Mas bispo, dá tanta vontade. Eu compreendo. As pessoas estão cada vez mais difíceis hoje em dia, é ou não é? E às vezes o sangue borbulha, às vezes o seu temperamento, ele dá uma explodida. Mas nós não podemos. Por quê? Porque se a gente age pela carne, a gente perde a nossa razão diante de Deus. E quando a gente perde a nossa razão diante de Deus, Deus, Ele tira a mão dEle. E aí é você, na força do seu braço, sozinho. Entendeu a diferença? Qual braço é mais forte, o seu ou o de Deus? Então lute com todas as suas forças para você não perder a sua razão diante de Deus. Diante de uma ameaça como essa, como eu te dei o exemplo da escola, eu te peço,
primeiro, clame a Deus. Busque a Deus. Pergunte para Ele uma direção, uma estratégia. Não sai agindo no ímpeto da carne, porque Deus, Ele vai te dar livramentos, e o nome dEle será glorificado. Agora, lembrando dessa história, eu passei por isso na minha juventude, e eu me lembro que foi logo no começo, quando eu comecei a ir para a igreja. Eu tinha 10, 11 anos de idade. E a garota que me ameaçou, ela tinha uns 12 anos. Ela tinha repetido já alguns anos e estava na minha sala. E ela era consequentemente muito maior e muito mais forte do que eu. E ela me ameaçou e todo mundo ficou sabendo. E isso aconteceu comigo. E eu me mantive plena no espírito, cantando, agradecendo a Deus, louvando como se nada tivesse acontecido. Sabe o que aconteceu? Na hora que eu estava descendo assim para sair da escola, ela estava me esperando. Veio um rapaz enorme assim, ó, por trás dela, pegou ela pela barriga, carregou ela assim, as pernas dela faziam assim, e levou ela embora, na frente de toda a escola. E eu me lembro do nome dela até hoje, Gláucia. Gláucia. E a Gláucia nunca mais voltou para o colégio depois daquele dia. Então, eu não precisei encher a cara dela de porrada. Eu não precisei chorar, eu não precisei me humilhar, eu não precisei agredir, eu não precisei pedir ajuda para grupinhos, porque o meu refúgio estava em Deus. Você compreende? Agora eu quero que você viva isso na sua vida, diante das suas contas para pagar, diante das ameaças que o banco te dá. Eu quero que você viva isso diante dos diagnósticos dos médicos, quando eles te ameaçam, quando eles te amedrontam. Eu quero que você viva essa coragem, essa fé, quando de repente alguém se levanta como inimigo declarado diante de você. Às vezes uma vizinha, às vezes é uma irmã, uma cunhada, às vezes é um parente distante que olha para você nas redes sociais e invoca com você. Às vezes é uma pessoa do seu ambiente de trabalho, um concorrente. Então eu quero que você entenda, se nem Jesus agradou a todos, você não pode criar expectativas de que todo mundo tem que gostar de você, todo mundo tem que te amar. Isso não existe. Você não mora no céu ainda. Amém? Você ainda mora numa terra corrupta, suja, contaminada pelo mal. E você tem que estar blindado, protegido, guardado em Deus, para que nada te suceda. Amém? Glória a Deus? Amém. Bom, já que você estava cansado hoje, já sentou, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, lá no livro de Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4. Versículo 3. Tiago, capítulo 4. Nós estamos vivendo a terça do livramento. Amém? Nós estamos orando pelo quê? Por que nós estamos orando todas as terças? Pelo livramento. Amém? Eu quero que você guarde isso no seu coração. E eu quero que você dedique as suas orações nesses dias, buscando o quê? Livramentos, proteção. Amém? Eu quero que você foque nessa área por esses dias. Amém? Por quê? Porque o nível de ataque que está acontecendo sobre a nossa cidade, sobre o nosso povo, sobre a nossa nação, é muito maior do que você possa imaginar. Só que muitas pessoas não perceberam por quê. Elas estão sendo atacadas, mas elas estão cegas. Literalmente cegas. E quando um cego é atacado, ele sente a dor, mas ele não repara no ataque.
e consequentemente ele não consegue se proteger do ataque. Amém? Então eu preciso que você foque nas suas orações. Para quê? Para que você esteja guardado, protegido no esconderijo de Deus. E à medida que isso for acontecendo, você possa ter a sua visão aberta no mundo espiritual. Amém? Por exemplo, nós estamos tendo o maior ataque da dengue. Se você passar agora em todos os hospitais, as pessoas estão para fora, porque elas não estão sendo atendidas, porque não tem médico suficiente, não tem laboratório suficiente, não tem maca suficiente para poder dar conta de tantas pessoas que estão sendo atacadas. O meu telefone durante o dia são dezenas e dezenas de pedidos de oração. Pelo amor de Deus, bispo, eu estou morrendo, ora por mim, eu estou com dengue. Haja psicológico de tantas pessoas que estão morrendo, desesperadas, com dores e passando mal por causa de um mosquito. Você está entendendo? Outra coisa que está acontecendo na nossa nação. Nossa nação está falindo. Eu não estou profetizando, eu estou contando para você a nossa realidade. Dívidas e dívidas bilionárias estão acontecendo em nome do país. Comércios, lojas estão fechando, empresários estão parando com tudo. Pessoas estão desesperadas porque não sabem o que fazer para trabalhar. E empresários que têm dinheiro estão desesperados porque não têm aonde aplicar o dinheiro. Não sabem o que fazer com o dinheiro, porque tudo está instável no mercado. Você está entendendo? Então, a nossa nação está sendo atacada. Nós estamos em guerra. Muitas coisas ruins estão acontecendo. E eu quero que você compreenda que tudo isso faz parte da preparação do fim dos tempos. O cumprimento das profecias estão acontecendo e não tem como nós fugirmos disso. A única coisa que nós podemos fazer é nos refugiar em Deus. É igual quando aconteceu no Egito, quando Deus enviava as pragas contra os egípcios, o povo de Deus não era atingido. Você compreende? Então, nesse momento, enquanto a nossa nação está sendo terrivelmente atacada pelo mal, nós temos como estar refugiados em... Você compreende? Então, o Espírito Santo te trouxe aqui nessa noite por um objetivo. Ele quer te ensinar a se tornar um homem, uma mulher de Deus, que fala com Deus, que pede para Deus, mas que tem as suas orações ouvidas e respondidas. Você entende a diferença? Porque nem toda oração ela é, nem todas. E nem toda oração ela é respondida. Você compreende? E muitas das nossas orações, elas são respondidas com tempo. Você compreende? Então, você precisa ter o quê? Discernimento de espírito. Que palavra é essa, bispa? Discernimento. O que é isso? O que é discernimento de espírito? É você ter uma sabedoria espiritual de Deus dentro de você, onde você consegue separar muito bem as coisas, discernir muito bem as coisas, você consegue entender muito bem as coisas. Você compreende? E eu quero trazer para você uma das coisas mais importantes que um cristão precisa na sua vida. O quê? O poder de falar com Deus, o poder de ser respondido por Deus. Olha só o que diz o livro de Tiago, capítulo 4, versículo 3. Ele diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis para esbanjardes em vossos. Então eu quero que você entenda uma coisa. A oração que é ouvida e respondida por Deus,
ela não pode ser feita pela carne. Ela não pode ser feita por egoísmo. A sua oração em Deus, ela precisa ser o quê? Ela precisa ser espiritual. E ela não pode ser só para você. Você não pode pedir um carro para você olhar na sua garagem e dar um sorriso, porque lá está o carro dos seus sonhos na sua garagem. Você compreende? Você pode ter um carro sim, mas para carregar a sua família, para você chegar a lugares. Você pode ter o carro sim dos seus sonhos para glorificar o nome de Deus e fazer com que todos aqueles que nunca acreditaram em você vejam que existe um Deus sobre a sua vida. Você compreende a diferença? Então a intenção do seu coração fará com que a sua oração seja ouvida ou que a sua oração não seja respondida. Você compreende? E muitas das vezes a gente sai pedindo as coisas para Deus como uma metralhadora. Deus, eu quero isso, Deus, eu quero aquilo, Deus, eu quero aquilo outro, eu quero aquilo outro. E as coisas não fluem. Você pode fazer um exercício comigo? Você pode encher os seus pulmões de ar assim, ó, e soltar lentamente esse ar. Você pode fazer isso comigo? Vamos lá. 1, 2, 3 e respira. Solta devagar. Às vezes tudo que você precisa é disso. Por quê, bispa? Porque às vezes a gente perde o controle das nossas emoções. Às vezes as nossas orações, elas são robóticas. Às vezes a gente trata a Deus como se fosse o Aladim de uma lâmpada mágica. Ei, Deus não é Aladim. Ele não é uma lâmpada mágica. Ele não é uma máquina de desejos. Não. Ele é Deus. Ele é conhecedor profundamente do nosso coração, das nossas intenções, dos nossos sonhos, das nossas necessidades. Ele sabe tudo aqui dentro. Tudo. E tudo que nós precisamos de verdade é alinharmos o nosso coração com Ele. Alinha o seu coração com Ele. Alinha. Se apresente diante dEle da maneira como Ele espera. E você viverá a maior experiência da sua vida. A maior. Tudo poderá mudar ao seu redor. Você poderá chegar aos lugares que você nunca nem imaginou. Você poderá construir impérios. Você pode. Porque existe um Deus sobre a sua vida. Você compreende isso? Tá bom, bispa. Tudo isso é possível. Mas por que isso parece tão distante? Por que isso parece tão longe? Por que isso parece tão inalcançável, mesmo estando diante de mim? Por causa disso daqui, ó. Do nosso coração. Você pode repetir uma palavra assim comigo? Falar assim: irmão, não tem como enganar a Deus aqui dentro. Não tem. Abra comigo, por favor, no livro de Romanos, capítulo 8. Versículo 26. Romanos 8, 26. Diz assim a palavra: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os sabe qual é a mente do Espírito. Por quê? Segundo a vontade de Deus,
é que ele intercede pelos santos. Então entenda bem, aquele que sonda os corações, ou seja, o nosso Deus, aquele que nós estamos orando, aquele que nós estamos pedindo, quando ele nos ouve, o que ele vai fazer? Ele vai entrar lá dentro e ele vai ver tudo dentro de você. Seus pensamentos, suas intenções, suas palavras, sua postura. Ele vai verificar tudo dentro de você. E é ele quem, o Espírito Santo é quem vai colocar na sua boca as palavras certas. E é ele que também vai interceder por você. Você compreende? Agora, se no meio desse processo você sofre um ataque espiritual, aonde você não consegue falar com Deus, quem aqui é humilde para levantar a mão e falar assim: bispo, eu já passei por isso na minha vida espiritual. Tive uma fase na minha vida que eu queria falar com Deus, mas eu não conseguia. Eu queria orar, não conseguia. Eu só conseguia um pouquinho quando eu estava no culto dentro da igreja. Mas na minha casa, eu não conseguia. Tem alguém aqui que é humilde para reconhecer? Já passou por essa fase? Vou contar para você. Todo cristão, em algum momento da sua vida, já passou ou passará por essa terrível fase. É como se fosse uma coisa maligna que fechasse a boca do cristão. Ele quer falar, ele olha para o céu, ele chora, mas ele não consegue falar com Deus. É uma fase terrível, é um ataque terrível. E enquanto você não rasgar aquilo ao meio, aquilo perdura. Semanas, meses e até anos. Com a intenção de quê? De você morrer espiritualmente por dentro, definhando. Imagina só, uma pessoa que não consegue falar com Deus. Então ela não come, ela não bebe, certo? E no mundo espiritual, se você não ora, se você não busca a presença de Deus, você vai definhando espiritualmente por dentro. Você entende? Então, esse ataque espiritual você tem que vencer. E de que maneira você vence ele? Na agressividade. Na agressividade. Você entende? A Bíblia nos ensina no livro de Mateus que o reino de Deus é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Numa versão mais antiga, revista corrigida, diz assim: os violentos e os que são violentos se apoderam dele. Então, olha a diferença de esforço para violência. Há uma diferença gritante, é ou não é? Trazendo isso para o mundo espiritual, quando você é atacado espiritualmente, se você ficar assim, todo quietinho, igual você está agora, você não está quietinho aí? Olha só, você não dá nenhum glória, dá um glória aí, por favor. Aleluia. Quando você fica assim, todo quietinho, o que acontece? Menos força você terá para romper esse ataque. Amém? Então você tem que aprender a gritar. Você tem que aprender a ser uma mulher brava, um homem bravo no mundo espiritual contra as forças do mal. Isso é exercer a sua autoridade em Cristo. Você compreende? Enquanto você fica, amém, Senhor, me socorre, ali paralisada, congelada, sem reação, você fica preso. É ali que nascem as cadeias, as algemas e os grilhões do maligno. Amém? Glória a Deus. Agora eu quero trazer para você, lá no livro de Esther, abre comigo, Esther capítulo 5. Eu quero trazer para você uma história que vai abrir a sua mente. Uma história que vai abrir a sua visão espiritual. Eu vou apresentar para você a história de uma rainha que é muito famosa no mundo judaico e no mundo cristão também. Essa rainha, ela lutou pelo seu povo, o povo de Israel. E existe um feriado
chamado feriado, que é a festa do Purim, que é comemorado até hoje pelo povo judaico. E eles comemoram o livramento do povo de Israel, que houve na época dela, no reinado dela, através da vida dela. Amém? Entenda bem, ela casou com um rei de um outro povo, só que ninguém sabia que ela era judia. Ninguém sabia. Ela mudou até o nome dela para se parecer com aquele povo. E até então, tudo bem. Até aí. Só que o braço direito daquele rei, ele criou um ódio mortal pelo povo de Israel. O nome desse homem se chama Amã. Ele odiava o povo de Israel. Até que um dia ele determinou o dia e a hora em que o povo de Israel deveria ser morto, aniquilado da face da terra naquele país. E ali a notícia chegou até a rainha Esther. E ela ficou apavorada. Porque ela sabia que se o milagre não acontecesse, se o pedido dela não fosse atendido, se não houvesse livramento na vida dela e na vida do povo, ela morreria e todo o seu povo também morreria. Você compreende? E agora, para você sentir essa história de verdade dentro de você e fazer esse culto valer a pena dentro de você, eu quero que você se coloque na pele dela agora. Eu quero que você imagine que você é a rainha. Rainha de um povo, uma rainha dupla. A rainha daquele povo, do rei Assuero, e a rainha do povo dela, que era escravo naquela nação. Eu quero que você se sinta na pele dela. Imagina que dia 1º de junho ao meio-dia está decretada a sua morte e de todo o seu povo naquele país. Imagine. Como você se sentiria? O decreto real já foi assinado pelo rei. Ou seja, o presidente já assinou, os prefeitos, os governadores, os deputados, está tudo assinado. Imagina que a polícia fosse entrar na casa de todo mundo. Ah, você é cristão, ó, morre. Ó, você é do povo dela, morre, 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 morre. Como você se sentiria? Só que tem mais. Essa rainha, ela não era a primeira esposa do rei. Ela era a segunda. Porque a primeira já tinham dado um fim nela. E essa esposa, a rainha Esther, ela não era visitada pelo seu marido, pelo rei, há muitos dias. Há muitos dias. E ela não tinha sequer a legalidade de poder entrar na presença do rei sem ser chamada. Olha como o filme das mulheres estava queimado nesse reino. Imagina uma esposa não poder entrar na presença do marido sem ser chamada. Você já consegue imaginar isso? Você já imaginou um negócio desse? Você já imaginou você só poder falar com o seu marido quando ele quiser falar com você? Você pode dar uma misericórdia aí? Aleluia! Sangue de Jesus tem poder. Então imagina. A coisa estava feia entre ela e o rei. O rei não procurava ela há muitos dias. E ela precisava fazer um pedido para o rei. Ela precisava salvar a pele dela e de todo o seu povo. Eu quero te dizer o seguinte: às vezes você está na pele da rainha Esther. Às vezes você precisa fazer um pedido muito grande para Deus. Mas às vezes o seu relacionamento com Deus está como o casamento da rainha Esther com o rei Assuero. Há muito tempo vocês não têm uma intimidade. Às vezes há muito tempo vocês não têm um tempo juntos, uma conversa juntos. Mas você precisa de Deus. Você está em perigo, você está em situações difíceis que somente Deus pode te livrar.
você precisa do livramento de Deus. Mas como? Como pedir para Deus algo tão sério, algo tão grande, se antes não havia uma comunicação, uma relação, um relacionamento com Deus? Como fazer? E agora? Olha só o que diz a palavra de Deus. Esther capítulo 5. Diz assim: ao terceiro dia, Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte à residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Estendeu o rei para Esther o cedro de ouro que ele tinha na mão. Esther se chegou e tocou a ponta do cedro. Então lhe disse o rei: que é o que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Respondeu Esther: se bem te parecer, venha o rei e Amã hoje ao banquete que eu preparei ao rei. Então disse o rei: fazer e apressar Amã para que atendamos ao que Esther deseja. Vindo, pois, o rei e Amã ao banquete que Esther havia preparado. E disse o rei a Esther, no banquete do vinho: qual é a tua petição? E se te dará. Que desejas? Cumprir-se-á, ainda que seja metade do meu reino. Então respondeu Esther e disse: minha petição e desejo são o seguinte: se achei favor perante o rei, e se bem parecer ao rei conceder minha petição e cumprir o meu desejo, venha o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar amanhã, e então farei segundo o rei me concede. Olha para cá um instante. Como fazer um pedido tão grande para o rei, se o relacionamento deles não estava tão bom? Ela não pediu para o rei. O que ela fez? Ela preparou um banquete, ela preparou um sacrifício, uma oferta. Quem aqui já fez banquete de Natal e de Réveillon? Quem aqui já fez sozinha? Já fez sozinha para receber toda a família? Já fez? Meu Deus! Eu nunca fiz, sozinha não. São praticamente 2 dias cozinhando. A sua carne fica assada junto com o peru. A temperatura da cozinha fica tão grande, tão alta, que você fica assada junto com o peru. É incrível. Todo mundo arrumado e você fica como? Destruída. Cheirando alho, cebola, pimentão. É ou não é? Agora imagina o banquete que ela preparou. Mas bispa, ela era rainha. Ela não botou a mão na massa. Duvido. Sabe por quê? Porque toda vez que você vai preparar um banquete para que haja um concerto, você tem tanto desejo no seu coração de que as coisas sejam perfeitas, que sem perceber, a sua mão vai na massa. Mesmo você não precisando, mesmo você tendo pessoas para te ajudar, você tem tanta preocupação que as coisas sejam perfeitas, que você se empenha. Você se empenha. E o que a rainha Esther fez? Ela fez um banquete gigante. Eles vieram jantar e ele disse para ela: o que você quer, rainha? Eu vou te dar. Ela não se contentou, ela preparou um segundo banquete no dia seguinte. Por quê? Para quê? Para justamente restaurar o relacionamento dela com ele e instigar o coração dela, o coração dele. Você compreende? Então, se hoje você tem um relacionamento com Deus que está como o casamento da rainha Esther, o que você deve fazer? Qual é a solução? Bispa, eu não falo muito com Deus e
Eu estou passando por um momento muito difícil, onde eu preciso da resposta de Deus hoje. Primeira coisa, restaura seu relacionamento com Ele. Porque para Deus nada é mais importante do que o seu relacionamento com Ele. Talvez outras coisas para você aqui na terra são muito importantes. A conta para pagar, o diagnóstico do médico, o seu casamento. Talvez algum problema que você está passando. Para Deus isso não é absolutamente nada. Sabe o que é importante para Deus? Você. Você é importante para Ele. Então eu quero que você aprenda que nós sempre vamos precisar de Deus. E eu te aconselho nessa noite, construa e mantenha um relacionamento com Ele. Porque essa construção que você vai fazer com Deus vai também influenciar nas respostas que Ele te dará, nos livramentos em que você precisará dele. Você compreende? Em muitos lugares você ouve assim: Deus vai fazer, Deus vai acontecer. E às vezes a pessoa não vê todas aquelas profecias se cumprirem. E eu quero que você entenda, muitas coisas talvez estejam travadas sobre a sua cabeça por causa do seu relacionamento com Deus. Restaura a sua aliança com Ele. Restaura a sua intimidade com Deus. E você verá o céu se abrir sobre a sua cabeça. Amém? Glória a Deus. Pegou a mensagem do céu? Preparou o seu coração para você estar armado no dia da batalha? Você está refugiado em Deus para que quando você clamar, Ele possa te responder de imediato? Eu quero te levar a esse nível. Eu quero te levar a esse nível. Esse caminho aqui é para poucos, tá? Não é para todos. Esse aqui são só para os escolhidos. Se Deus te trouxe aqui nessa noite, meu querido, minha querida, você é privilegiado do Senhor. Se Ele permitiu você ouvir essa palavra, se Ele permitiu você ter esse entendimento, é porque algo especial Ele quer contigo. Então, eu só tenho uma frase para te dizer para você nessa noite: faça o que precisa ser feito. Amém? Fique de pé em nome de Jesus.